Bom, hoje eu participei da live, mas nos comentários, né? Deixei os irmãos aí à vontade de participar da live. Participou bastante pessoas, né? O Douglas. E assim, é, eu estou acompanhando os comentários aqui do Dr. Cleito, né? Desde o primeiro momento que ele colocou. E assim, como sempre, eu procuro ser bem justa. Não que o Michel não esteja sendo justo, mas o Michel, ele tá ali cuidando dos comentários, tá cuidando do canal, porque ele tem que ter atenção em um monte de coisas ali, então acaba não entendendo o que o doutor Cleito quis dizer, tá? Deixa eu só abaixar aqui, que hoje eu tô crente, eu tô assistindo o culto online. Então, aí o que que acontece? Não, o culto não é o culto da CCB não, tá? O culto da Netflix. Aí o que que acontece? O doutor Cleito, ele quis dizer o seguinte, que na CCB as pessoas estão com os sentimentos muito assim atrapalhados, entendeu? E que por ter esses sentimentos atrapalhados, eles não conseguem vir nas lives e defender a igreja de uma forma correta, sem ofender, né? Sem ser grossos, sem mandar maldição, enfim. Então é por isso que a CCB colocou ele ali para ele poder fazer esse trabalho, porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento, tem um controle emocional maior, então ele consegue ali conversar, debater sem ofender, né? Sem xingar, sem falar besteiras. Foi isso que ele quis dizer, tá? Não que ele tenha chamado os críticos de com os sentimentos na verdade, ele estava falando dos sentimentos dos CCBs. E quando ele fala dos testemunhos de CCBs e ex-CCBs, pessoal, isso eu tenho que concordar com o Dr. Cleito. Por quê? Pessoal, eu sou uma pessoa, vocês podem procurar aí nos canais de crítica. Eu não sou de comentar no canal, não sou de entrar em discussão bíblica, tá? Eu participo aqui do canal com o Michel, coloco minhas opiniões aqui, né? No máximo, eu respondo alguns, não é todos, os comentários aqui do nosso canal, entendeu? É só quando a pessoa me marca que aí o comentário vem para minha notificação, eu respondo. Mas quando a pessoa não me marca, ela só põe o comentário lá e fala só o meu nome, normalmente eu nem vejo. Quem responde todos os comentários é o Michel. O que que acontece, né? Um tempo atrás, eu comecei a escutar alguns testemunhos que estava acontecendo lá no canal do Pod Crente que falava? É, né? Aí o que que acontece? Eu comecei a observar e eu fui analisando aqueles testemunhos e eu vi muita incongruência. Teve até um testemunho que chamou muito a atenção, que era de um irmão lá que eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o testemunho, mas ele começou a contar os negócios e eu comecei a buscar informações. Aonde durante o testemunho ele fala que Deus mandou ele para um lugar e ele foi fazer a vontade de Deus e depois ele voltou para a cidade dele e aí ele colocou o ano que ele voltou. E aí eu percebi que entre a data que ele foi e a data que ele voltou, se passou-se 3 anos. Eu falei, como é que a pessoa sai de casa para ir fazer a vontade de Deus e passa 3 anos fora e só volta 3 anos depois para casa? Que estranho. E aí, buscando informações, eu descobri que aquele irmão, na verdade, esses 3 anos que ele estava contando no testemunho, que ele foi fazer a vontade de Deus em outra cidade, na verdade, ele era preso. Ele ficou preso esses 3 anos e depois ele foi solto e voltou para a cidade dele, entendeu? E assim decorreu o testemunho. Isso é um dos, tá? Para E fazer a vontade de aí, Deus no presídio, né? né? 171. Aí o que que acontece? Ele pegou, aí eu peguei e comecei a analisar todos os
os testemunhos afinco. E, gente, 70% dos comentários eram mentirosos, entendeu? 70%. E já teve pessoas que se denominou ex-CCB, que saiu da CCB, que já contou mentiras, pessoal. Não aqui em live e tal, mas nos bastidores, sabe? Para um contou uma coisa, para outro contou outra coisa. Então a gente vê que tem coisas que não bate também. Então eu tenho que concordar com o doutor Cleito, né? Ele não tem razão, mas eu tenho que concordar com ele que em alguns pontos ele está certo, entende? Então, assim, eu até falei para o doutor Cleito e reitero, eu fico muito feliz que ele participe das nossas lives. A gente não tem problema algum que ele participe, porque a nossa crítica é com muito respeito aos anciães, né? Porque querendo ou não, são homens idosos, né? A gente, como como seres humanos, a gente deve respeito a eles, mas como eles são representantes da congregação e a nossa crítica é à instituição, à doutrina, né, o ensinamento ali, então eles acabam levando porque eles são o representante, mas fica ali apenas a crítica dentro do âmbito religioso, como pessoas, como avós, pais, filhos, irmãos, enfim, nós não temos nada contra a pessoa dos anciãos, né? Então a nossa crítica é com muito respeito. Eu acredito que se tivesse algum problema, a gente já teria sido notificado, já teria sido processado. Não fomos, né, até agora processados. Alguns tentaram derrubar vídeos do nosso canal por meio da justiça, mas não conseguiu, porque até o próprio Google conseguiu entrar com uma ação contra o pedido dessa pessoa e conseguiu manter o nosso vídeo. Olha para vocês verem, a gente nem precisou se mexer para se defender. O próprio YouTube, o Google, se defendeu, né? E manteve o nosso vídeo ali e a gente seguimos o nosso caminho em paz. E é isso, pessoal, entendeu? Mas eu só quis entrar só para esclarecer essa parte e ser justa, né? Eu gosto de ser justa, entendeu, pessoal? Eu faço as minhas críticas à CCB, ela tem, sim, algumas coisas que é boa, algumas coisas é boa. Só que, infelizmente, nos últimos tempos, as ruins estão sobressaindo e sufocando aquilo que tinha de bom. E aí a gente não pode fechar os olhos para isso, não podemos nos calar, entendeu? Então, a gente fala aqui, mas um dia a CCB ela já foi uma religião muito boa e assim eu sinto saudade do tempo que ela era, entendeu? E ratifico aqui para as pessoas que, assim, mesmo que a CCB mude completamente, enfim, eu vou torcer para que ela mude para o bem das pessoas que estão lá, mas eu mesmo não pretendo nunca mais voltar a ser uma evangélica. Eu estou bem do jeito que eu estou, sou livre, né? Posso ir hoje na CCA, amanhã, se eu quiser, eu posso ir na CCB, depois de amanhã eu posso ir na Cristã Renovadora. Sou livre. O que, que é melhor, você ser livre ou você viver em uma gaiola? Eu prefiro ser livre, entendeu? Então, é isso. Então, eu tô feliz do jeito que tô. As pessoas que entrou aqui nos comentários me atacou, me chamou de macumbeira. Pessoal, eu estou indo na Umbanda para aprender, para evoluir como seres humanos, tá? Não para fazer o mal para ninguém. Não sou como os crentes que usam a oração contrária para derrubar o outro. Inclusive, o próprio Douglas, ele uma vez contou que uma irmã ensinou para ele que toda vez que ela tinha algo contra algum irmão, ela escrevia o nome desse irmão numa folha de papel e orava com o joelho em cima do nome dele, né? E coisas ruins aconteciam para aquela pessoa. Ela tomava aquilo como uma intervenção divina, como Deus estivesse defendendo ela. Mas ela, na verdade, com aquela atitude dela, ela estava invocando espíritos ruins, né? Que acabava fazendo coisas e ela achava que era Deus, né? E assim,
eu não vou fazer isso jamais com ninguém, entende? Não quero, não vou, entendeu? Não quero, não tô lá para aprender. Coisa ruim tem em toda religião, mas eu não tô lá para aprender o que é ruim, tô lá para aprender o que é bom, entendeu? Mas é isso. E, e vamos que vamos, né? Vamos sentir falta do Douglas, né? Mas ele falou assim que nunca, né? Então ele só tá dando um tempo. Vamos orar pela irmã, pela mãe dele, né? Que está enferma. Então vocês nas suas orações, rezas, petições, clamações, peçam pela mãe do Douglas, para que Deus possa restaurar a saúde dela, né? E que ela, assim, ela estando bem, ele também fica bem, tá bom? E é isso, pessoal. Isso aí. Meu bem, beijo. Daqui a Beijo. pouco eu tô por aí, tá bom?